Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa, um tempo de celebração tão especial como o mesmo domingo, a mesma solenidade da Páscoa de Jesus. Só a descoberta do ressuscitado permite ao cristão superar os reveses da vida. Aí então ele se dará conta de que, apesar da cruz, vale a pena somar esforços para construir o reino de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação é de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 55. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém
onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto que acabamos de ouvir, também vamos meditá-lo daqui uns dias no terceiro domingo da Páscoa. Então hoje vou acenar para alguns pontos. No próximo terceiro domingo da Páscoa, daqui a 2 domingos, nós vamos meditar mais sobre ele. Esse texto apresenta a realidade da igreja dos discípulos a caminho ou em caminho da fé. Essa igreja que está crescendo passo a passo na fé do ressuscitado. Na escuta da palavra, o coração arde pela presença do Senhor. Na Eucaristia, o partir do pão, o Senhor fica conosco. Isso é claro, se pedimos, se queremos a sua companhia. E Ele mesmo é quem se oferece no pão. Em Jesus, somos convidados à comunhão com os outros, juntos na mesma mesa, para professar a fé. Também, esses 2 discípulos voltam para a comunidade onde estão os outros discípulos. Ali é a comunidade dos seguidores de Jesus. E eles precisam tomar consciência de que não estavam dispensados do projeto inaugurado por Jesus, da missão que foi dada para eles. A morte de Jesus não foi o fim, não foi uma dispensa. Assim vemos também a realidade de muitos cristãos hoje em dia desiludidos. A ressurreição de Jesus ainda não produziu frutos em seus corações. Ainda esperam, talvez, um triunfo idealizado, uma solução política, um milagre grandioso. Somente a experiência da ressurreição de Cristo é que vai permitir ao cristão superar os reveses da vida. E, apesar da cruz, há uma vida muito maior. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. A questão que ainda sobressai é: por que Jesus não fez mais ser visto como antes, com aquela mesma fisionomia que os discípulos o conheciam? Porque ele se coloca a caminhar com eles, parece um peregrino, eles não o reconhecem. Por que Jesus dificulta as coisas? Se ele queria que eles acreditassem, então, para eliminar toda incerteza, por que ele não apresenta com a mesma fisionomia, do mesmo jeito? E a resposta é assim: por causa do coração deles e por causa dos nossos corações preguiçosos e lentos para crer. E é o que Deus faz conosco também. Ele não faz simplesmente milagres e coisas, ou se apresenta grandiosamente para a gente acreditar e não ter dificuldade. Ao contrário, o nosso coração é preguiçoso, somos lentos, então é preciso fazer um processo de fé. É preciso saber que Jesus anda ao nosso lado como um desconhecido. E para reconhecê-lo, temos que deixar ser guiado por Ele. Como? Na releitura da Palavra de Deus. Partilhar a mesa com o Senhor. Partir o pão com Ele. Desejar e pedir que fique conosco, pois já é tarde. Olha que beleza, olha que beleza. Isso aqui fortalece a musculatura da nossa alma. Eu preciso
reconhecer que o Senhor está do meu lado, caminha comigo. Eu preciso deixar que Ele guie o meu coração com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É preciso sentar, conviver com Ele, fazer comunhão com Ele, alimentar do pão que é Ele mesmo que se dá a nós. Mas tudo isso depende da minha vontade, do meu desejo. Que eu peça, fique comigo, Senhor, pois já é tarde. É tarde por causa dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas incertezas. É tarde porque nossa fé é muito pequena e fraca. Mas na medida em que se deslanchava um processo de compreensão da ressurreição, os discípulos foram experimentando uma grande mudança interior. Assim também é conosco. À medida que formos crescendo neste conhecimento e na fé no Senhor, vamos então crescendo também nessa compreensão da ressurreição. Rezemos hoje o 6º dia da novena à Divina Misericórdia. Hoje, traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulhe-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compassivo e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. A alma verdadeiramente humilde e mansa já respira aqui na terra o ar do paraíso, e o perfume do seu coração humilde encanta o próprio Criador. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas e humildes e também para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Essas almas são as mais semelhantes do vosso Filho. O perfume dessas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia e toda bondade, suplico-vos, pelo amor e predileção que tendes para com essas almas, abençoai o mundo todo, para que todos cantem juntamente a glória e a vossa misericórdia pelos séculos eternos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.